Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou o Léo Milani e hoje eu vou te explicar de uma forma muito objetiva como que nós podemos te ajudar através do autoconhecimento e da medicina integrativa a pôr um ponto final em todos os seus ciclos de dor e de sofrimento. Primeiro, é importante a gente entender que não importa a dor ou o sofrimento que nós estivermos falando, é importante a gente compreender que ele é um sintoma, ou seja, ele é uma consequência de um problema anterior. E não adianta a gente ir no médico com dor, ele vai prescrever um analgésico. Se a gente tiver com uma inflamação, um anti-inflamatório. E se a gente tiver, por exemplo, com depressão, um antidepressivo. Né? No médico e na vida, nós aprendemos a tratar os sintomas. Então, se eu estou com uma dor, se eu estou com um sofrimento, eu quero tirar aquilo da minha frente. E não adianta a gente tirar a consequência e não trabalhar na raiz dos nossos problemas. E essa é a proposta que a gente está vindo aqui. Quando a gente nasce, é como se nós fôssemos um livro em branco. E a partir das nossas experiências, ou seja, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu e tudo que a gente sentiu, a gente começa a escrever esse livro. Então a forma como os nossos pais, a nossa família, a nossa sociedade como um todo apresenta a gente como que nós deveríamos atender às nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou até mesmo relacionais, é como a gente escreve esse livro. E como a gente se confunde e a gente acredita que é esse livro, a gente tem isso que é dito como uma verdade. Porém, a gente não escolheu como a gente agiria e lidaria com a nossa vida e atenderia às nossas necessidades. Significa que se eu aprendi na minha infância a me alimentar de uma forma errada, eu vou seguir pela minha vida me alimentando de uma forma errada. Se eu aprendi na minha vida a lidar com o medo, com a insegurança, com a escassez, com a dificuldade de uma forma errada, significa que eu vou repetir essa forma errada e isso vai me gerar um desequilíbrio. Muitos dos nossos desequilíbrios, eles são tão naturais pra gente escreveu ele desde o nosso nascimento, que a gente repete, que a gente segue o mesmo erro a vida inteira, e por mais que alguém fale pra gente que aquilo não tá certo, a gente não consegue mudar. Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu depois das primeiras páginas do nosso livro, ele tá levando em consideração esse aprendizado raiz. Então, se a gente quer mudar de verdade, se a gente quer mudar no longo prazo e parar de sofrer e parar de sentir dor, a gente precisa trabalhar a raiz dos nossos problemas. E a nossa proposta, através de uma terapia integrativa, é mergulhar, é fazer um mergulho interno, entender todas as confusões, todos os aprendizados que estão te gerando, todas as suas dores e os seus desequilíbrios, e a gente vai trazer o autoconhecimento para fazer essa mudança de mentalidade e fazer exercícios práticos onde você vai fazer mudanças de ações, onde a gente vai criar caminhos novos em busca da sua saúde e da sua harmonia. A nossa proposta é desmistificar o autoconhecimento oriental e a medicina integrativa e facilitar esse acesso, permitir que todos nós possamos acessar esse conhecimento e nos libertar de toda dor e de nosso sofrimento. A nossa proposta é oferecer diversos caminhos para que você encontre a sua harmonia e o seu equilíbrio. A gente tem desde caminhos muito personalizados, onde a gente vai priorizar as maiores confusões, as maiores questões que estão gerando suas dores e seus desequilíbrios, e a gente tem caminhos mais abrangentes, onde a gente vai estudar e entender todos os nossos aspectos, todos os pilares da nossa vida. Isso vai fazer com que nós construímos e alcancemos a nossa melhor versão, uma versão mais saudável, mais harmônica, mais equilibrada, mais eficiente, para que a gente consiga colher o melhor resultado que a gente tem para colher nessa vida. Existe uma pressão interna que faz com que a gente tente se encaixar em objetivo que outras pessoas escreveram no nosso livro. Isso faz com que a gente não consiga apreciar e aproveitar o melhor que a nossa vida pode fazer. A gente vai entender que cada um tem um corpo, uma personalidade, uma mente, um intelecto e as suas relações. Cada indivíduo é único e aprender a aceitar e entender o indivíduo que a gente é, aprender a atender às nossas necessidades como um todo, vai fazer com que a gente construa a nossa melhor versão e tenha o melhor aproveitamento dessa vida. Uma das nossas maiores inovações é alinhar o conhecimento ancestral junto com a tecnologia moderna. Então nós criamos uma inteligência artificial de saúde integrativa. É um assistente com inteligência artificial que ele vai compreender as suas necessidades e ele vai te dar o direcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano. É a forma mais eficiente e barata para você buscar a sua saúde e o seu equilíbrio.
Então, resumindo, nós temos vários caminhos e formas para você se libertar de todas as suas dores e todos os seus sofrimentos. Se isso tudo fez sentido para você, o próximo passo é uma conversa com um dos nossos especialistas, onde ele vai entender o seu momento de vida e as suas necessidades e te dar o melhor direcionamento possível para você se libertar de uma vez por toda de todos os seus círculos de dor e de sofrimento. Você não está mais sozinha. Conta com a gente e eu espero te ver em breve. A sua melhor versão e a sua liberdade começa agora.